eu não vou me meter numa campanha presidencial onde eu achava realmente que a probabilidade de ter algum sucesso era pequena, porque eu sempre achei que sem impeachment a gente teria única e exclusivamente uma disputa entre Lula e Bolsonaro, para puxar votos para as pessoas que no dia seguinte vão estar atuando contra aquilo que eu acho razoável. Isso. Né? E o que aconteceu? Quer dizer, eu sempre fui um grande crítico do PT, continuo. Em 2018, no segundo turno, declarei que estaria votando contra o PT, porque achava que tínhamos uma série de escândalos de corrupção e uma coisa que sempre me incomodou muito foi a falta de reconhecimento dos seus erros por parte do PT e do Parece Lula. rápido. Você arrependeu um pouquinho só? Naquele momento, eu acho que não, Não, porque hoje. naquele porque Não, naquele tá. momento era o certo a fazer. Tá, ok. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Tá. Aí, o que aconteceu? E eu sempre disse o seguinte, bom, eu vinha com esse discurso, falou, entre Lula e Bolsonaro eu não vou votar em ninguém, porque eu não gosto do PT, acho que as ideias erradas, ultrapassadas, os dois têm muitas coisas em comum, se colocarem como salvadores da pátria, do populismo. Só que ao longo do tempo, eu comecei a pedir um impeachment do Bolsonaro já no início de 2020, quando ele veio com aquela história absurda da pandemia. Sim. Março, abril, eu comecei a pedir isso, tive uma pressão, já estava fora do partido, tinha saído da presidência, tinha renunciado, ainda tinha 3 anos de mandato, mas renunciei porque queria ter uma renovação e até que o partido não ficasse dependendo da pessoa. E muita gente do Novo começou a me criticar, porque ele recebeu nas mídias sociais a seguinte informação: olha, eu pretendia votar em você, mas com essa postura do Amoedo, eu não vou votar. E aí eu até respondia: olha, façam o seguinte, vocês digam que vocês discordam totalmente de mim, que vocês pensam exatamente o contrário. Aí vocês vão ver se de fato a pessoa quer votar em você ou está usando isso como argumento só para cercear o que eu quero dizer. Bom, ao longo do E tempo... só para votar no Bolsonaro, afinal de Exato. contas, que é o que ele quer. E ao longo do tempo, ao longo de 2020 e 2021, depois de brigar, de lutar um pouco pelo impeachment, que eu acho que foi um grande erro do Congresso, não fez, eu falei o seguinte, bom, o Bolsonaro começou os ataques à democracia, a ideia de colocar mais gente no Supremo para ter o domínio, mudar a quantidade de membros e tudo. Declaradamente, ele nunca escolheu. Exato. Ele nunca escolheu, inclusive ele queria a reeleição para controlar o Supremo. Aí a minha conclusão naquele momento foi o seguinte, olha, o que a gente está falando aqui agora é da defesa da democracia. Eu vou continuar opositor às ideias do PT, vou continuar buscando uma alternativa totalmente diferente do Lula ou de alguém que tenha se parecido com ele, mas não se trata disso agora. O problema agora é outro. O problema é a gente ter condição, até na época eu falei isso, de poder ser oposição, de poder saber que a gente vai ter alternância de poder. Essa formulação é muito boa. Me deixa votar no Lula para poder me opor a ele, porque se eu ganho outro, eu não vou me opor a ninguém. Exato. Você fez o L. Eu não fiz o L. Eu votei contra o B. É isso. É o que eu falo. Aliás, ótimo. Eu não fiz o L. Corte bom, hein? Eu não fiz o L. Eu votei contra o B. E um monte de gente fez isso. Exato, um monte de gente fez isso. Aí muita gente sabe, mas eu não tenho coragem. Não é uma questão de coragem, é uma questão de racionalidade. Eu sempre fui a favor das instituições. Eu me predispus a trabalhar 10 anos, colocar dinheiro e tempo. Durante muito tempo, eu colocava muito tempo, porque a gente não tinha recurso, ficava respondendo, fale conosco, fazendo postagem de Facebook, tudo, para a gente ter a oportunidade de ter uma instituição. Alguém que está consistentemente atacando as instituições, como o Bolsonaro faz, ataca o Supremo, com aquela desculpa de é a minha liberdade. Porque a desculpa sempre foi a liberdade. Sim. Veja só. Quero fazer uma pergunta de liberdade também. Porque eu furei o sinal, aí você toma uma multa. Mas peraí, mas e a minha liberdade de furar o sinal? Quer dizer, a forma de você afrontar... E a minha liberdade de tentar matar o outro? Poxa vida, eu não posso. De entrar na sua casa e pegar umas coisas que eu estava querendo. Então, assim, essa desculpa da liberdade é um afronto à lei. Né? E isso é vendido pelos bolsonaristas com uma forma absoluta. Né? Só para ficar claro, aqui, ó, isso que ele está falando, aquilo que ele está falando, aquilo é liberalismo. É respeito à lei, se você não gosta dela, tenta mudar. Simplesmente fazer de conta que a lei não existe não é liberalismo. É outra coisa. É crime, geralmente. E aí, quer dizer, a minha conclusão no final foi, eu tenho que votar no Bolsonaro, no Lula. E, obviamente, eu vou declarar meu voto. Não tem por que eu não declarar. Gostaria que isso pudesse, de alguma forma, incentivar outras pessoas que também fizessem o mesmo, para que a gente não tenha o Bolsonaro, que se mostrou
um grande risco. Muita gente diz, mas foi uma arruaça só. Não, foi um golpe frustrado pela ineficiência dele e do seu time. Se forem incompetentes é outra coisa. Que Exato. queriam. Exato. Então, aí o que aconteceu no Novo? O Novo já estava com esse viés de buscar um nicho bolsonarista. E tinha um outro detalhe por trás, que era o seguinte: eu sempre fui contra a gente usar dinheiro público, remunerar dirigentes, que era algo que a gente tinha uma equipe no Novo paga, advogado, pessoal que cuidava das redes sociais, pessoal que cuidava da contabilidade. Essa turma era paga, profissional, contratado. Só que Justo, tem que pagar advogado. exato. Então, Vamos parar de corporativismo aqui, pô. e a turma das mídias sociais também. Só que quem cuidava dos diretórios não se exigia uma dedicação de tempo que justificasse um salário. Então, eu era contra isso, era a favor da gente ter uma postura mais forte em relação ao Bolsonaro, parar com essa visão de curto prazo, de estar preocupado com a eleição, e isso incomodava as pessoas que estavam lá. Então, quando eu dei aquela declaração, eles aproveitaram duas coisas. É a oportunidade da gente dizer que não tem nada a ver com Lula e da gente tentar tirar o Amoedo daqui. Mudaram a composição do Comitê de Ética, colocaram membros adicionais no dia que foi feita uma denúncia contra mim. Novamente, você, quando é denunciado, você é sempre primário, então você nunca pode ser expulso na primeira vez, você tem que julgar a primeira, você tem chance de defender, você só vai ser expulso se for condenado 2 vezes. Receberam outra denúncia, juntaram as 2 denúncias para serem debatidas numa única vez, com forma de fazer a graduação, já que sem que eu tivesse a oportunidade de defesa. Eu parei, pensei, olhei aquilo, vem cá, mas por que eu vou continuar neste partido, que faz hoje totalmente diferente do que eu penso, que é capaz de mudar a comissão de ética para simular um negócio, que me atacou, está fazendo uns ataques até que eu acho que foi totalmente contra a liberdade das pessoas, porque, obviamente, os filiados do Novo, segundo eles próprios disseram, teriam a opção de votar no Bolsonaro ou no Lula. Ao fazerem esse tipo de retaliação contra mim, o que eles disseram? Eles estão dizendo, Lula não. Se você votar no Lula, vai você ser está expulso. fora. Isso. Quando eu vi tudo isso, eu falei, eu não tenho mais o que fazer nessa instituição. Aí eu me desfiliei. Deixa eu só eu tenho uma questão. E como eu estou falando antes da formação oficial do Novo, eu não estou querendo que ele me conte nada que transgrida a lei, nada disso. Até que você conseguisse estruturar um grupo que ia entrar com pedido de regularização do Novo, etc., para começar a colher assinaturas e tal, isso custa dinheiro e a velha história, não existe almoço grátis. E você era identificado assim, o banqueiro, de certo modo, faz sentido que você tinha ações, né? Eu já disse que o que nos separa aqui em relação à exposição do liberalismo é a conta bancária. Eu quero saber o seguinte, você gastou muito dinheiro, bastante dinheiro, pelo menos, até conseguir deslanchar essa máquina. Se quiser nos contar quanto, a pergunta está feita. E depois a segunda questão sobra um sentimento de você se sente traído? Como é que é ser expulso daquilo que você criou? Porque na prática você foi expulso. Você pediu para sair, mas você seria expulso. Veja só, São 2 questões. Vamos lá. A grana e quanto, se quiser responder, e qual é essa sensação de eu criei essa coisa aqui e me botaram para fora. Criar um ambiente tóxico. E o Valfrido quer me botar para fora do Reconversa, mas eu não vou sair. Resistirei. Bravamente. Resista. Veja só, eu me considero mais executivo do mercado financeiro que banqueiro. Feita essa ressalva, eu diria assim, eu coloquei, até está na minha declaração de imposto de renda, e como é que eu fui fazendo? Era uma logística, era super difícil, porque a gente não conseguia abrir conta para o Novo, conta bancária. Então, eu abri uma conta específica e eu fazia 95% dos pagamentos do Novo. Saíam dessa conta e entrava tudo como um empréstimo para o Novo. Está na minha declaração de imposto de renda, lá na época, eu coloquei mais ou menos os 4,5 milhões de reais, dinheiro lá de trás, para a montagem do partido. Agora, eu diria que mais custoso do que isso foram todos os anos que eu me dediquei. Porque eu trabalhava, eu nunca vou me esquecer, em março de 2011, foi a primeira matéria que saiu sobre o Novo, falando do partido, um jornalista me ligou, até fiquei curioso para saber como é que ele tinha sabido a história, e fez uma matéria na Folha.
Era o carnaval, eu estava em Angra dos Reis, passando com a minha esposa lá e com os filhos, com as filhas, o carnaval. Entraram 2 ou 3 mil mensagens no Fale Conosco naquele dia. E às 3 horas da manhã eu estava respondendo Fale Conosco. Então, assim, a Empolgadíssimo, dedicação, provavelmente. empolgadíssimo. Claro. E a tarefa de coletar fichas foi muito difícil, muito difícil. Mas, então, assim, isso foi mais ou menos o que eu coloquei. E a questão da frustração. Assim, se eu tivesse que fazer de novo, faria. Obviamente, mudaria, no final, algumas coisas. Talvez tivesse ficado mais tempo na liderança do partido, tivesse escolhido melhor ou indicado melhor o sucessor. Aí foi, acho que, o grande erro que eu cometia. E eu também saí porque eu queria essa ideia. Primeiro, eu já tinha 10 anos de dedicação, já tinha saído pressão em casa. Vamos relaxar um pouco, João. Você saiu direto de um tratamento, entrou 10 anos, montou o partido, foi candidato, tá assim. E eu também queria aquilo que eu sempre falei: o partido tem que ser uma instituição, não pode ser a minha cara, eu não posso ser o dono do Novo, que assim, tem que ser uma instituição. Então, eu achava saudável sair. Errei, saí antes da cultura estar consolidada e de ter as pessoas certas para continuarem a tocar dali para frente, né? Então, eu não tenho frustração de ter montado, eu tenho frustração porque, aí falando do ambiente macro, eu acho que desde 2013, quer dizer, existe uma demanda por renovação na política, por algo novo, participação das pessoas, e eu acho que o Novo poderia ter representado isso. E, na verdade, a gente veio frustrando as pessoas ao longo do tempo. Em 2018, muita gente achava que Bolsonaro era uma renovação e, na verdade, era um atalho com uma rua sem saída, com um muro no final.